O sol castigava as terras ressecadas do interior de Minas, e João já manejava sua enxada enferrujada. Há 20 anos, o homem de mãos calejadas lidava com a mesma gleba de chão seco, sempre de costas para o morro que se erguia imponente a poucos metros de seu sítio. A antiga elevação permanecia ali, silenciosa e desconsiderada, como um gigante adormecido que João nunca se deu ao trabalho de conhecer. Naquela manhã de setembro, enquanto abria sulcos na terra rachada, João sentia o peso dos 60 anos em suas costas encurvadas. Sua esposa Maria tossia dentro da casa de taipa, e os remédios custavam mais do que conseguia extrair do solo ingrato. Mais um dia igual, murmurou, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Mas o morro guardava um segredo que João jamais imaginara. Um segredo que estava prestes a alterar sua vida para sempre. João Pereira acordava todos os dias às 4 da manhã, quando as estrelas ainda cintilavam sobre o sertão e o ar frio da madrugada cortava como lâmina. Era um costume que seguia religiosamente há décadas. Levantar, lavar o rosto com água gelada de uma bacia de ágata, beber o café amargo que Maria preparava com os últimos grãos e seguir para a lida antes mesmo de o sol nascer. Sua vida inteira cabia naquele pedaço de terra de 3 hectares que herdara do pai, que por sua vez herdara do avô. Gerações de Pereiras tinham labutado naquele solo ingrato, tentando arrancar dele o bastante para sobreviver. E lá estava João, com suas mãos grossas e calejadas, repetindo o mesmo ciclo, plantando milho que murchava, feijão que não brotava, esperanças que se desmanchavam como fumaça no ar seco. O morro se erguia majestoso a apenas 200 metros de sua casa, uma presença dominante que reinava sobre a paisagem como um guardião de pedra. Tinha quase 100 metros de altura, coberto por uma vegetação densa e selvagem que ninguém jamais se atrevera a explorar. Por toda a sua vida, João olhara para aquela elevação rochosa com a mesma indiferença com que se olha uma árvore ou uma nuvem. Algo que simplesmente existe, mas não tem importância. Meu João, dizia sua mãe quando ele ainda era criança, nossa riqueza está na terra que podemos arar, não nas pedras que não servem para nada. E assim ele cresceu, com os pés firmemente plantados no chão plano, com os olhos sempre voltados para baixo, para os sulcos que abria com a enxada, para as sementes que espalhava com fé renovada a cada época. O morro era apenas uma sombra familiar no horizonte, tão natural quanto o céu azul ou as nuvens esparsas. Maria da Graça chegara à sua vida 40 anos atrás. Uma moça de olhos grandes e sorriso tímido que aceitara se casar com um fazendeiro pobre porque via nele uma bondade rara. Ela trouxera consigo um jeito diferente de enxergar o mundo. Onde João via apenas pedra e mato, Maria enxergava mistério e possibilidade. Aquele morro fala comigo, João, dizia ela às vezes, parada na soleira da porta, o olhar perdido na encosta esverdeada. É como se guardasse segredos antigos, coisas que nossos bisavós sabiam, mas esquecemos. João balançava a cabeça meio divertido, meio irritado com o que considerava fantasias de mulher. Para ele, a única coisa que aquele monte de pedra guardava era mato venenoso e cobras perigosas. Mas Maria insistia em suas intuições, especialmente depois que a doença começou a corroer seus pulmões. Nas noites em que a tosse não a deixava dormir, ela se sentava na cadeira de balanço da varanda e contemplava o perfil escuro do morro contra o céu estrelado. Minha avó contava histórias, murmurava ela, a voz rouca e fraca. Dizia que os antigos bandeirantes consideravam aquele lugar sagrado, que esconderam tesouros ali para protegê-los dos ladrões. Histórias de velha, Maria, respondia João, sem levantar os olhos do jornal velho que lia à luz do lampião. Se houvesse ouro ali, alguém já teria encontrado. Mas no fundo, uma semente de curiosidade começava a brotar em sua mente prática. Não pela possibilidade de tesouros, isso lhe parecia absurdo demais, mas pela forma como Maria olhava para o morro, como se visse algo que ele não conseguia enxergar. A comunidade de São Miguel do Paraíso era pequena e todos se conheciam. Dona Cida, a vizinha mais próxima, era uma mulher forte de 60 anos que criara 8 filhos sozinha depois que o marido morrera numa queda de cavalo.
Ela tinha opinião sobre tudo e todos, e sempre uma palavra amiga nos momentos difíceis. João, você deveria dar ouvidos à sua Maria, dizia ela, trazendo uma panela de canja para os dias em que a esposa dele não conseguia cozinhar. Mulher doente às vezes vê coisas que homem teimoso não consegue. Seu Zé, que tocava a única vendinha da região, era um homem baixo e barrigudo, que compensava a falta de altura com uma língua solta e uma memória prodigiosa para fofocas e lendas locais. Sua loja apertada cheirava a querosene, temperos e mistério. Esse morro aí da sua terra, João, dizia ele, pesando feijão numa balança enferrujada. Meu avô jurava que os cangaceiros esconderam armas lá durante a Revolução. Ouro também, quem sabe? Você nunca teve curiosidade? João dava de ombros, pagava suas compras e saía. Mas as palavras de Zé ecoavam em sua cabeça durante o caminho de volta para casa. Por que tantas pessoas falavam do morro? Por que todos pareciam saber histórias que ele nunca ouvira? Havia também aqueles que demonstravam um interesse menos inocente por sua propriedade. Dom Roberto de Almeida, o homem mais rico de 3 municípios, proprietário de milhares de hectares de terra e centenas de cabeças de gado, sempre parava seu jipe preto na frente da casa de João quando passava pela estrada. Essa terra não tem futuro, meu caro, dizia ele, acendendo um charuto caro enquanto observava os campos ressequidos. Vendo tudo por um preço justo. Você pode começar uma vida nova em outro lugar. As ofertas de Roberto eram generosas. Generosas demais para um pedaço de terra que mal dava para o sustento. Isso começou a intrigar João. Por que um homem rico se interessaria por 3 hectares de chão árido? Por que insistia tanto, visitando a cada mês com propostas cada vez maiores? Há algo que ele sabe e eu não sei, pensava João, observando a poeira levantada pelo jipe se afastando pela estrada. À noite, quando as estrelas apareciam no céu limpo do sertão, João se sentava ao lado de Maria na varanda. Ela tossia, ele suspirava, e ambos contemplavam o morro que se erguia como uma sombra gigantesca contra o horizonte. 40 anos, Maria, dizia ele, sentindo o peso da idade e da frustração. 40 anos nesta terra, e o que conseguimos? Você doente, eu quebrado, a vida passando como água entre os dedos. Conseguimos nossa dignidade, respondia ela, sua mão fina e fria buscando a dele. Conseguimos um ao outro, e quem sabe esse morro ainda nos reserve uma surpresa. João olhava para aquela elevação rochosa que dominava sua propriedade e sentia algo diferente crescendo em seu peito. Não era mais indiferença, era uma inquietação estranha, como se 40 anos de silêncio estivessem chegando ao fim. Naquela noite, ele sonhou pela primeira vez com um morro. No sonho, subia pela encosta íngreme, as pedras cortando seus pés descalços, em direção a algo que o chamava do topo. Acordou sobressaltado, o coração batendo forte, sem conseguir lembrar o que havia encontrado lá em cima. Mas pela primeira vez em toda a sua vida, João Pereira olhou pela janela de sua casa e viu o morro não apenas como uma presença familiar, mas como uma pergunta que precisava ser respondida. Os dias transcorriam lentos e pesados como chumbo derretido sobre o povoado. João despertava cada madrugada com uma inquietação que não conseguia silenciar. Uma sensação estranha que o fazia olhar o morro com olhos diferentes. Já não era apenas uma elevação de pedra e mato, agora parecia guardar um segredo que palpitava sob sua superfície, um mistério que o chamava com uma voz silenciosa, mas insistente. Maria havia piorado. As noites de tosse se haviam tornado intermináveis, e João via como a vida se esvaía dos pulmões de sua esposa como água entre as mãos. Os remédios custavam cada vez mais, e o dinheiro que tirava da terra seca mal dava para o sustento. Em seus momentos de desespero, olhava para o morro e se perguntava se aquela massa de rocha e terra escondia a resposta para suas orações não atendidas. Uma manhã, enquanto regava as poucas plantas que ainda resistiam em sua parcela, ouviu vozes estranhas que vinham da estrada. 2 picapes pretas com vidros escuros haviam parado junto ao posto de doces de Dona Cida. Os homens que desceram não eram do povo. Usavam ternos caros
bonés de marca e botas que brilhavam como espelhos. Um deles desdobrou um mapa sobre o capô da picape e apontava repetidamente para o morro que dominava a propriedade de João. Dona Cida, curiosa como sempre, se aproximou fingindo varrer a entrada de seu negócio. Conseguiu ouvir fragmentos de conversa que a deixaram paralisada. Riqueza mineral, licenças federais, desapropriação por utilidade pública. Os homens falavam do morro como quem planeja a abertura de uma mina e mencionaram especificamente o nome de João Pereira como um entrave menor que será removido logo. Quando os forasteiros partiram, Dona Cida correu até a casa de João com o coração disparado. "João, João, você precisa me ouvir!" gritou batendo na porta de madeira com os punhos. O fazendeiro saiu apressado, temendo que algo tivesse acontecido com Maria. "Eles vêm pela sua terra, compadre." "Vêm pelo morro", lhe disse Dona Cida com a voz embargada pela urgência. "Falam de minas, de tirar ouro ou prata, e disseram que vão te tirar tudo." João sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não era possível. Aquela terra árida, aquele morro que havia ignorado por 40 anos, podia esconder riqueza? Mas as palavras de Dona Cida não soavam como fantasia. O medo em seus olhos era real, tangível, contagiante. Na mesma tarde, como confirmando os piores temores, chegou o senhor Roberto de Almeida em seu jipe preto, mas já não com o sorriso falso de costume. Desta vez trazia documentos oficiais com carimbos e assinaturas, papéis que João não sabia ler, mas que seu instinto dizia serem perigosos. "As coisas mudaram, João", lhe disse Roberto com um sorriso que não chegava aos olhos. "Acontece que seu morro vale mais do que qualquer um de nós imaginou. O governo precisa dessa terra para um projeto de desenvolvimento nacional. Você pode vender por bem, ou..." Deixou a frase flutuando no ar como uma ameaça. João pegou os papéis com mãos trêmulas. Entre tantas palavras técnicas e carimbos oficiais, conseguiu entender o essencial. Tinha 30 dias para deixar sua propriedade, ou seria desalojado à força. A compensação oferecida era ridícula. Uma afronta a 40 anos de trabalho. "Não", disse João com voz firme, embora suas pernas tremessem. "Esta terra não está à venda. Aqui nasceram meus pais. Aqui morrerei eu." Roberto tirou os óculos escuros e o olhou com frieza. "Não é uma negociação, João. É uma notificação. Em 30 dias, com ou sem sua assinatura, esta propriedade terá um novo dono." Quando o jipe se afastou levantando poeira, João se ficou sozinho com os papéis nas mãos e um vazio imenso no peito. Maria, que havia escutado toda a conversa da janela, se aproximou apoiando-se nas paredes. 40 anos, João", murmurou ela com voz rouca. 40 anos trabalhando esta terra para que venham nos tirá-la assim. Nessa noite, João não conseguiu dormir. Saiu de casa e caminhou até o morro sob a luz da lua. Pela primeira vez em sua vida, o tocou. Pôs as mãos sobre a rocha fria e fechou os olhos. "O que você esconde?" lhe perguntou em voz baixa. "O que você tem que todos querem?" O vento lhe trouxe como resposta o som distante de máquinas. Ergueu a vista e viu luzes se movendo no topo do morro. Homens com lanternas e equipamentos exploravam de noite, como ladrões, buscando algo que João havia ignorado por décadas. Os dias seguintes foram um turbilhão de pressões e ameaças disfarçadas. Estranhos surgiam no povoado perguntando por ele, fotografando sua casa, medindo os limites de sua propriedade. Seu Zé, o dono da vendinha, lhe contou que haviam chegado engenheiros com detectores de metal e que um deles havia dito que naquele morro havia ouro suficiente para mudar a região. João se sentia como um rato encurralado por gatos famintos. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha influências políticas, não tinha mais do que sua teimosia interiorana e o amor por uma terra que agora descobria que valia uma fortuna. Uma madrugada, enquanto alimentava suas poucas galinhas, ouviu o rugido de motores se aproximando. Uma caravana de veículos oficiais subia pelo caminho de terra. Caminhonetes do exército, carros do governo e, no meio de tudo, o jipe preto de Roberto. Maria se debruçou na janela com os olhos cheios de lágrimas. "Eles chegaram, João. Chegaram para nos tirar o que é nosso." João se ergueu, tirou o chapéu
e o apertou contra o peito. Sabia que havia chegado o momento final, o momento em que teria que defender a única coisa que lhe restava no mundo, mesmo que com as mãos vazias. O morro, mudo testemunho de 40 anos de trabalho silencioso, se erguia majestoso contra o céu do amanhecer. Em suas entranhas guardava riquezas que João nunca havia imaginado, mas que agora ameaçavam destruir a única vida que havia conhecido. Enquanto os motores se aproximavam cada vez mais, João olhou pela última vez sua parcela ressecada, sua casa de taipa, o poço onde havia retirado água por décadas. Tudo aquilo que havia sido seu mundo estava prestes a desaparecer, não por seca ou doença, mas pela ganância de homens que nunca tinham posto as mãos na terra. Aconteça o que acontecer, murmurou enquanto via a poeira levantada pelos veículos. Não vou sair daqui sem lutar. O confronto derradeiro estava prestes a começar, e João Pereira, o fazendeiro pobre que havia ignorado o morro por toda a sua vida, se preparava para a batalha mais importante de sua existência. A caravana parou em frente à casa de João, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou como um prenúncio de tempestade. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão, como o ar antes de um raio. João se postou no centro de seu quintal com os pés firmemente fincados na terra que havia trabalhado por 4 décadas, os braços cruzados e o queixo firme. Do jipe preto desceu o Sr. Roberto com uma pasta grossa sob o braço e um sorriso triunfal que não ocultava sua satisfação. O seguiram 2 funcionários do governo com ternos amassados pela viagem e olhares burocráticos que avaliavam a propriedade como quem calcula o valor de um objeto usado. Atrás deles, 6 soldados com uniformes impecáveis e fuzis no ombro formaram um semicírculo ameaçador. "Bom dia, João", disse Roberto com falsa cordialidade. "Espero que tenha usado bem esses dias para preparar sua mudança." João não respondeu. Seus olhos, endurecidos por anos de seca e decepções, cravaram-se nos de Roberto sem piscar. Nesse momento, Maria surgiu na porta da casa, apoiando-se no batente com uma mão e segurando 1/3 na outra. Seu rosto pálido e cansado refletia anos de doença, mas também uma dignidade inabalável que fez com que alguns soldados baixassem o olhar. "Senhor Pereira", interveio um dos funcionários desdobrando documentos oficiais. "Por ordem federal, esta propriedade fica desapropriada para um projeto de interesse nacional. A compensação financeira está detalhada nesses papéis. O senhor tem 10 minutos para recolher seus pertences pessoais." A frase caiu como uma martelada sobre o silêncio da manhã. João sentiu o sangue ferver nas veias, mas sua voz saiu serena, quase sussurrada. "Trabalhei 40 anos nesta terra. Aqui enterrei meu pai, aqui nasceu meu único filho que morreu pequeno, aqui cuidei de minha esposa doente. Não sairei." Os soldados se enrijeceram, ajustando o punho de seus fuzis. O funcionário principal, um homem calvo com bigode grisalho, se aproximou mais um passo. "Senhor Pereira, não torne isso mais difícil do que é preciso. A lei está do nosso lado." "Que lei é essa que tira do pobre o pouco que ele tem para dar ao rico?" replicou João com uma firmeza que surpreendeu até a Maria. "Esta terra me deu de comer quando ninguém mais me deu nada. Não a troco por todos os seus papéis com carimbos." Roberto, perdendo a paciência, se adiantou com o rosto avermelhado. "Chega de show, velho teimoso. Debaixo desse morro há ouro suficiente para encher 100 caminhões. Não vamos permitir que um fazendeiro ignorante se interponha entre o progresso e o Brasil." A confissão ecoou como um trovão no vale. Ali estava a verdade nua, ouro. O morro que João havia ignorado por toda a sua vida guardava em suas entranhas a riqueza que todos tinham vindo buscar. Mas em vez de sentir pesar por não ter descoberto antes, João sentiu uma estranha paz. Agora entendia por que tantos olhos cobiçosos tinham se fixado em sua propriedade. "Ouro", repetiu João lentamente, como saboreando a palavra. "Ouro que esteve aí desde antes de meu bisavô nascer. Desde antes que vocês viessem com seus ternos e suas armas. Se Deus o colocou aí, não foi para que poucos ficassem ricos enquanto os pobres morrem de fome." O oficial no comando dos soldados recebeu um sinal de Roberto e se adiantou com autoridade. "Senhor Pereira, pela última vez,
Deixe a propriedade voluntariamente ou será retirado à força. João olhou para Maria, que lhe sorria fracamente da porta. Naquele sorriso viu 40 anos de amor compartilhado, de lutas enfrentadas juntos, de noites em que só tiveram um ao outro quando o mundo lhes dava as costas. Não podia falhar agora. Minha esposa está doente, disse João com voz embargada, mas firme. Não consegue caminhar longas distâncias, não pode carregar peso, não pode viver em outro lugar que não seja esta casa que construímos juntos. Se quiserem levar esta terra, terão que passar por cima de nossos corpos. As palavras flutuaram no ar como uma declaração de guerra. Os soldados olharam para o oficial esperando ordens. O funcionário do governo revisava nervosamente seus papéis, buscando algum artigo legal que justificasse o que estava prestes a acontecer. Roberto, com os punhos cerrados, gritou: "Acabou! Tirem eles daí!" Foi então que se ouviu o som que mudaria o rumo dos acontecimentos. O ronco de motores se aproximando do povoado. Uma caravana improvisada de picapes antigas, bicicletas e até carroças puxadas por jumentos subia pelo caminho de terra. Eram os vizinhos de João. Dona Cida com seu avental sujo de farinha, seu Zé carregando um facão enferrujado, seu Antônio com sua bengala de madeira e, atrás deles, mais de 50 pessoas do povo. "O que isso significa?" rugiu Roberto, enquanto via como os vizinhos se colocavam em fila junto a João, formando um muro humano entre ele e os soldados. Dona Cida, com seus 60 anos, e sua voz rouca de tanto gritar com os netos, se adiantou. "Significa que João não está sozinho. Esta terra alimentou nossas famílias quando não tínhamos mais nada. Se quiserem tirá-la dele, terão que tirá-la de todos nós." O oficial dos soldados parecia cada vez mais desconfortável. Uma coisa era desalojar um fazendeiro solitário, outra bem distinta era enfrentar todo um povo armado com a justiça moral de quem defende seu lar. Seu Zé, o dono da vendinha que nunca havia levantado a voz na vida, gritou com uma força que surpreendeu a todos: "Este ouro é da terra brasileira, não de vocês. Se o quiserem, que seja para benefício do povo, não para encher os bolsos dos ricos." Os murmúrios de aprovação se espalharam pela multidão. Algumas mulheres haviam levado seus filhos, que se agarravam às saias de suas mães sem entender completamente o que ocorria, mas sentindo a tensão que eletrizava o ambiente. Roberto, desesperado, se dirigiu ao oficial militar. "O senhor tem ordens. Cumpra seu trabalho." Mas o oficial, um homem jovem com olhos cansados, olhou para a multidão de fazendeiros, para João postado em sua terra como uma árvore centenária, para Maria segurando seu terço na porta. E algo em seu interior se partiu. "Não", disse em voz baixa, mas suficientemente forte para que todos o ouvissem. "Não vou atirar contra minha própria gente pelo ouro de alguns forasteiros." A frase ressoou como um sino de liberdade. Os soldados, seguindo o exemplo de seu oficial, baixaram as armas. Os funcionários do governo, sem apoio militar, se viram subitamente pequenos e impotentes diante da dignidade coletiva de um povo unido. Roberto, com o rosto desfigurado pela raiva e pela derrota, gritou ameaças ao vento. "Isso não acaba aqui. Voltaremos com mais gente, com melhores ordens. Este ouro será nosso." Mas suas palavras se perderam no vento enquanto subia em seu jipe com os funcionários derrotados. A caravana oficial se afastou em meio a uma nuvem de poeira e o silêncio vitorioso de quem havia defendido mais que uma propriedade. Haviam defendido a dignidade dos humildes. João, rodeado por seus vizinhos, caiu de joelhos sobre a terra que havia estado prestes a perder. As lágrimas escorriam por suas bochechas castigadas, enquanto Maria se aproximava lentamente, apoiando-se em Dona Cida. "Ganhamos", murmurou João com voz trêmula. "Ganhamos sem disparar um tiro sequer, sem mais armas que a verdade." Mas em seu coração sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma batalha que se estenderia muito além dos limites de sua pequena parcela. O ouro continuava ali, sob o morro silencioso, e a ganância não descansaria até encontrar a forma de se apoderar dele. Os dias que se seguiram à vitória de João foram diferentes de tudo o que São Miguel do Paraíso havia vivido. O sol parecia brilhar com uma luz nova sobre as casas de taipa,
e até o vento carregava sussurros de esperança, onde antes só havia resignação. João acordava cada manhã ainda sem acreditar completamente no que havia acontecido. Um punhado de fazendeiros simples havia enfrentado o governo e os poderosos, e havia saído vitorioso. A notícia do confronto se espalhou como fogo em mato seco. Jornalistas de cidades distantes chegaram ao povoado, querendo conhecer o homem que havia dito não aos ricos e ao governo. João, desconfortável com tanta atenção, recebia a todos com a cortesia humilde de quem nunca havia falado para câmeras, mas com a dignidade de quem sabia ter feito a coisa certa. Não sou herói de ninguém, dizia ele aos repórteres, com o chapéu nas mãos e o olhar baixo. Só sou um fazendeiro que não quis sair da terra onde nasceu. Qualquer homem honrado faria o mesmo. Mas as palavras simples de João tocaram corações muito além das fronteiras de sua comunidade. Em todo o país, outros trabalhadores rurais enfrentavam situações similares. Terras ancestrais sendo tomadas por mineradoras, famílias expulsas de suas casas para dar lugar a projetos que só beneficiavam os ricos. A história de João se tornou um símbolo, uma prova de que era possível resistir quando se tinha a razão e a união. Maria, apesar de sua doença, havia encontrado nova energia. Os remédios que os vizinhos agora conseguiam comprar para ela, os cuidados médicos gratuitos que chegaram junto com os jornalistas e principalmente a alegria de ver seu marido reconhecido pela bondade que ela sempre havia admirado nele, fizeram com que sua tosse diminuísse e seu sorriso voltasse. "Você sempre soube, não foi, meu velho?" lhe disse ela uma tarde, sentados na varanda olhando para o morro que havia causado tanto alvoroço. "Sempre soube que essa terra valia mais do que ouro." João segurou a mão frágil de sua esposa e assentiu em silêncio. Agora entendia que não havia ignorado o morro durante 40 anos. Havia-o respeitado. Não havia procurado suas riquezas porque sabia, no fundo do coração, que algumas coisas não devem ser profanadas pela ganância. O governo, pressionado pela opinião pública e pelos protestos que se espalharam por várias regiões do país, teve que recuar. Os documentos de desapropriação foram cancelados e João recebeu oficialmente a titularidade definitiva de sua terra. Mas mais que isso, foi criada uma área de proteção ambiental ao redor do morro, garantindo que jamais seria explorado comercialmente. "O ouro pode ficar onde sempre esteve", declarou João aos jornalistas no dia da assinatura dos novos documentos. "A verdadeira riqueza não está debaixo da terra. Está na dignidade de poder viver sem tirar nada de ninguém. Está no trabalho honesto e no amor pela família." Dom Roberto tentou algumas manobras legais mas a pressão popular era imensa. Suas empresas começaram a ser investigadas por corrupção, e ele mesmo teve que se esconder da mídia que agora questionava todos os seus negócios. A fortuna construída sobre a miséria alheia começou a se desmoronar como castelo de areia. O povoado de São Miguel do Paraíso se transformou. Turistas chegavam não para ver luxo ou grandes construções, mas para conhecer o lugar onde um homem simples havia provado que a união e a dignidade podem vencer qualquer poder econômico. João não cobrava nada para contar sua história, mas as pessoas deixavam contribuições que ele distribuía entre as famílias mais necessitadas. Dona Cida abriu um pequeno restaurante onde servia comida caseira aos visitantes, contando a todos como havia visto João crescer, trabalhar e nunca perder a fé. Seu Zé expandiu sua loja e sempre terminava suas vendas com a mesma frase: "Isto aqui é terra de gente honrada, onde o pobre não se rende ao rico." Uma fundação foi criada para proteger os direitos dos trabalhadores rurais em todo o país, e João foi convidado para ser seu presidente honorário. Ele aceitou, mas com uma condição: jamais deixaria sua terra para viver na cidade. "Minha força vem desta terra", explicou. "Se me afastar dela, deixo de ser quem sou." As tardes no povoado agora eram diferentes. Crianças de várias idades se reuniam em torno de João para ouvir suas histórias, não só sobre o confronto com os poderosos, mas sobre a vida no campo, sobre o respeito à natureza, sobre a importância de nunca mentir ou roubar, mesmo quando se tem fome. "Lembrem-se", lhes dizia com sua voz calma e sábia, "a pobreza material não é vergonha quando se vive com honra.
A verdadeira miséria está na alma de quem trai os seus por dinheiro, de quem explora o fraco, de quem vende sua consciência. Maria, sentada ao seu lado nessas sessões de histórias, observava o marido com o orgulho de quem sempre soube que havia se casado com um homem especial. Sua saúde havia melhorado consideravelmente, não só pelos cuidados médicos, mas pela felicidade de ver João reconhecido e respeitado. O morro continuava ali, majestoso e silencioso, guardando seu ouro nas profundezas como sempre havia feito. Mas agora era protegido não apenas pelas leis, mas pelo amor de um povo que havia aprendido que algumas riquezas não devem ser tocadas. Uma tarde, quase um ano depois do confronto, João subiu pela primeira vez ao topo do morro. Não para buscar ouro, mas para agradecer. Lá em cima, com o vento soprando entre as rochas e o povoado inteiro visível lá embaixo, se ajoelhou e falou em voz alta: "Obrigado por me ensinar que a maior riqueza não se escava, se vive. Obrigado por me mostrar que um homem pode ser pobre de dinheiro e rico de dignidade. Obrigado por me dar vizinhos que se tornaram família e uma esposa que nunca duvidou do que eu era capaz." Quando desceu, tinha o rosto tranquilo de quem havia encontrado a paz consigo mesmo. João Pereira, o fazendeiro que ignorou o morro por 40 anos, havia descoberto, enfim, que não o havia ignorado. Havia-o guardado como um sentinela fiel até o dia em que o mundo tentou tirá-lo dele. Sua história se tornou lenda, passada de pai para filho, de geração em geração. E sempre que alguém contava a história do fazendeiro e do morro, terminava com as mesmas palavras que João pronunciou naquele dia de vitória: "A terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. E enquanto houver quem lembre disso, a ganância jamais vencerá completamente a dignidade." Se esta história tocou seu coração e desperta em você a certeza de que a dignidade sempre triunfa sobre a ganância, não esqueça de dar curtir neste vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais histórias inspiradoras sobre fé, resistência e a força do povo humilde que nunca se rende diante da injustiça. Deixe seu comentário contando se você conhece alguma história parecida com a de João, ou compartilhe como essas mensagens de esperança fortalecem sua fé no dia a dia. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esta lição de vida. Que a verdadeira riqueza está na dignidade, no trabalho honesto e no amor pela família e pela terra. Até a próxima história. E lembre-se, não importa quão pequeno você se sinta, sempre há uma força maior do que qualquer poder terreno protegendo aqueles que lutam pela verdade.